Boa noite! Hoje nós vamos retomar aquilo que já havíamos trabalhado, né? Que é o texto dissertativo argumentativo do Enem e as suas competências. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Então, assim, primeiramente a gente tem que entender que a estrutura do texto dissertativo argumentativo acontece diferente das demais redações. Ela se dá pela construção de 3 tópicos, dividido em 4 parágrafos, que vão problematizar e desenvolver esse tema. Logo, nós temos a introdução, a argumentação e a conclusão. E o ponto principal que diferencia a redação do Enem das outras redações é o seu método de correção, que é muito conhecido pelas suas 5 competências. E também a proposta de intervenção, que acontece na conclusão. A primeira competência é o domínio da norma padrão. Então, a sua ortografia, a acentuação, as letras maiúsculas e minúsculas, a separação de sílaba, a concordância verbal e nominal, a pontuação, tudo isso é o que a competência 1 vai analisar. A segunda competência diz sobre a compreensão e adequação ao tema. Então, se você compreendeu os textos de apoio, se você entendeu o tema. A terceira competência fala sobre a coerência. Então, ela vai avaliar se você teve a habilidade de defender a sua tese e se você permaneceu coerente ao seu texto ou não. A quarta competência é sobre a coesão textual, ou seja, as estruturas linguísticas. Finalmente, a quinta competência diz respeito à sua intervenção. Então, ela vai avaliar se você respeitou os direitos humanos e como foi a sua intervenção, que também é o último parágrafo de conclusão. Lembrando que cada uma das 5 competências vale 200 pontos, que somam 1000. Dando mais foco agora ao desenvolvimento da redação, como eu já comentei antes, ela é dividida em 4 parágrafos. Então, o primeiro é o da introdução, né, que você vai introduzir o seu tema, apresentar o seu tema, apontar seus tópicos frasais, apontar a sua tese e vai defender a sua tese ao longo do texto. Aqui nos slides eu coloquei um exemplo de uma redação nota 1000 para vocês analisarem. No primeiro parágrafo de argumentação, vocês vão expressar a opinião de vocês, mas sempre lembrando que o texto é escrito em terceira pessoa. Então é interessante trazer uma alusão histórica, um dado histórico, um dado científico, um dado de autoridade, assim. Então tem que expressar a sua opinião, mas tem que ter embasamento em alguma autoridade. No segundo parágrafo de argumentação, você pode continuar desenvolvendo seu texto, definindo a sua tese, contextualizando, trazendo mais dados para enriquecer o seu texto. Já no seu último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão, né, que você vai concluir o seu texto, é chamado parágrafo de intervenção. Então, você precisa trazer essa proposta de intervenção no seu texto dissertativo argumentativo e ela vai precisar ter 5 elementos, que são a ação, o agente, o efeito, o modo e o detalhamento. Então, o que, quem, para quê, como e a explicação com exemplos, né, exemplificando. E, portanto, assim você vai montar a sua intervenção e concluir o seu texto. É importante lembrar de usar conectivos, de não repetir palavras e desenvolver bem a sua escrita ao longo do texto. E, principalmente, muito cuidado para não fugir do tema, porque fuga do tema zera a redação. Aqui eu trouxe um exemplo de uma redação que foi zerada por conta disso, por fugir do tema. Então, galera, acho que já dá pra gente começar a desenvolver nossa escrita, né? Vou pedir para vocês, para a próxima aula, um texto dissertativo argumentativo com o tema Debate sobre os impactos da pandemia na educação brasileira. Como esse é o primeiro texto que vocês vão elaborar de forma, assim, oficial, eu não quero que vocês fiquem nervosos, mas a gente precisa começar a trabalhar a escrita e tirar, assim, esse conteúdo da teoria e começar a praticar para desenvolver realmente a escrita de vocês. Então, eu vou deixar alguns recursos para vocês sobre o tema, para vocês poderem pesquisarem e tudo mais. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Muito obrigada a todos pela atenção e se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aqui no chat que eu estarei olhando.